Bom dia, o meu nome é Rita Paulo e a minha colega é Ana Silva e hoje vamos apresentar um tema bastante controverso na nossa sociedade sobre o sistema educativo português. A primeira pergunta introdutória para a nossa conferência é como funciona o sistema de ensino português. Então, o sistema de ensino português está dividido em três fases, como nós sabemos, a fase do pré-escolar, a fase da primária e depois da básica e secundária. Sendo que o ensino básico formativo do pré-escolar é aquela complementar à educação parental. Após o pré-escolar, as crianças seguem para o primeiro, segundo e terceiro ciclo. Contudo, é de conhecimento geral que nem sempre todas as crianças têm os resultados esperados. Então, que alternativas é que temos para isso? Para isso apresentamos aquilo que nós conhecemos como os cursos profissionais. São cursos indicados para pessoas a partir dos 13 anos que têm duas retenções no mesmo ciclo ou em ciclos diferentes. Estes cursos profissionais estão divididos por módulos e trabalham em colaboração com empresas e instituições que fornecem uma parte mais prática. Sendo que, nestes cursos profissionais, os alunos têm a alternativa a fugir aos exames nacionais, que, como todos sabemos, são obrigatórios para todos aqueles que sigam o 12º ano normal, sendo por Humanidades, Matemática, Economia ou Artes. Passamos agora para a segunda questão. Por que é que somos ensinados da mesma maneira se somos todos diferentes? É sabido que a educação é implementada tanto pelo Estado como pelo Ministério da Educação e não há quaisquer alternativas para isso. O nosso sistema de ensino é o mesmo de há 20 anos atrás, ou seja, ainda não foi feita a transição do século XX para o século XXI. E por que é que acham que isto acontece? Talvez porque os rankings demonstram os bons resultados que temos tido, portanto ninguém exige mudança. Contudo, é então sabido que os portugueses têm tido bons resultados nos rankings, contudo, na área mais criativa, apresentam resultados mais baixos. Somos todos ensinados segundo o mesmo programa e sobre a mesma estrutura, mas as escolas têm de começar a desenvolver-se e a preparar-se para o futuro. Isto é, as escolas têm de preparar os alunos para problemas que ainda não existem, para tecnologias que ainda não foram inventadas, para desenvolverem uma capacidade crítica e um poder de tomada de decisão. E assim podemos avançar para a questão número 3. Sabiam que existem mais tipos de inteligência que aqueles que são aceitos como os que existem realmente? Porque é que o ensino português só reconhece estes dois? Estes dois são a capacidade linguística e a capacidade lógico-matemática, mas a verdade é que uma teoria comprova a existência de 7 inteligências, que vamos explicar brevemente. A primeira é a inteligência espacial, característica dos artistas plásticos e dos arquitetos, porque são pessoas que têm a noção do espaço e do movimento. Em crianças, essa habilidade é comprovada pela capacidade de resolução de quebra-cabeças. Também existe a inteligência musical, pela qual as pessoas têm mais a habilidade para reproduzir ou compor peças musicais. As crianças com esta habilidade apercebem-se desde cedo de diferentes sons no seu meio ambiente. A inteligência motora é, tal e qual como a palavra indica, a capacidade motora e física de cada um. Em crianças é comprovado pela capacidade em educação física e em desporto. E então é uma capacidade e uma inteligência típica de atletas e de dançarinos, por exemplo. Também temos a inteligência interpessoal, que é uma inteligência ligada diretamente à capacidade de liderança com os outros. Estes tipos de pessoa conseguem ter grande poder sobre os outros e tentar descobrir as maiores capacidades que os outros têm. As crianças com este tipo de inteligência conseguem, desde cedo, ter a capacidade de liderar outras crianças. Tal como temos a interpessoal, temos a intrapessoal e é uma inteligência característica de cada um. É característico de pessoas mais reservadas e mais do seu mundo e são pessoas que se conhecem melhor a elas próprias. Sendo que esta teoria das 7 inteligências já foi bastante estudada e também comprovada, a pergunta que deixamos é: se sabemos que há 7 inteligências, por que é que a escola só estuda apenas 2? E com isso podemos lançar já a pergunta 4 relativamente aos professores. Será que eles partilham da nossa opinião? Que opinião têm os nossos professores em relação ao ensino? A verdade é que a opinião é unânime e ninguém está satisfeito. E isso reflete-se um pouco no trabalho dos professores e na forma como lidam exatamente com o problema. Atualmente sabemos que é difícil lidar com bastantes situações, tal como a falta de tempo nas aulas, a indisciplina dos alunos, entre muitas outras. Estão descontentes também relativamente ao horário e às horas que trabalham, com as horas extra. Até porque ser professor é uma profissão que exige levar trabalho para casa, trabalho extra. E daí o descontentamento relativamente ao horário que é exigido.
Ainda assim, para além do descontentamento, continuam a ser pessoas atentas às necessidades de cada aluno e isso não podemos deixar de frisar. Sabemos que aquilo que os professores mais fazem para lidar com todas estas situações são as greves, mas a verdade é, serão as greves suficientes? Podemos introduzir já a próxima pergunta, que é procurar saber quem são os culpados das falhas no nosso ensino, quais os fatores que impedem o desenvolvimento do ensino de português. Para começar, a resposta é muito simples. Somos todos culpados. Não podemos atribuir a culpa a X ou Y, porque somos realmente todos. Mas num pódio de culpas podemos atribuir um primeiro lugar. E o primeiro lugar é para aqueles que têm o poder de governar, o poder de mudar, de fazer as leis. Talvez porque estão satisfeitos com aquilo que já existe, ou talvez porque a quantidade de burocracias é demais. A verdade é que há muitos projetos que ficam por terra. Mas se quem nos governa é culpado, também nós somos. Nós, enquanto sociedade, visto que muitos de nós estamos com os olhos fechados e não sabemos aceitar que há muitas coisas que estão paradas, que há muitos alunos que não conseguem acompanhar o sistema de ensino de hoje. Há muitas pessoas que não percebem que a mudança tem de acontecer. Isto podemos chamar a aceitação. A aceitação e o fechar de olhos são uma parte da culpa. Mas também não podemos esquecer que se os professores são culpados, os alunos são culpados e se os alunos são culpados, os pais são culpados. E entramos assim num ciclo vicioso de causas e consequências ao nível da culpa. E não nos podemos esquecer também de um outro fator muito importante que está presente em todos os problemas da humanidade e que serve também muitas vezes como uma solução, o fator económico. O fator económico, que é causador de tantos problemas e também é a solução para todos eles. Muitos defendem o investimento como progresso, ou seja, quanto mais se investe a nível financeiro e económico, melhores desempenhos os alunos terão e melhores resultados obterão as escolas. Mas é uma opinião que não é muito consistente. Há muitas pessoas que dizem que o investimento financeiro não tem relevância para os resultados. As estatísticas falam por si e os resultados falam por si. No entanto, o futuro chama por nós. Por que é que não somos capazes de responder mais alto? E então, que soluções é que já existem? Podemos falar já dos métodos de educação, os nossos, que são muito conhecidos, são tradicionais, são antiquados, são conservadores, mas não podemos dizer que não os conhecemos. Mas que alternativas temos a isto? Nós não podemos achar que a modernização da educação se baseia apenas nas mudanças tecnológicas. Tem de haver também uma mudança do pensamento, que vai desde a disposição das salas ao número de alunos pelas aulas e também pela forma como os conteúdos são ensinados. Assim foram criadas as chamadas salas de futuro. São espaços de interação e de inovação que apelam ao desenvolvimento crítico dos alunos e uma maior capacidade racional. Um exemplo disto é a Escola Básica da Ponte, em Santo Tirso. Nesta escola não existem turmas ou professores na típica posição que conhecemos. Nestas salas de aulas existem 3 professores que vão ter com os alunos quando estes têm dificuldades, sendo que são os próprios alunos que fazem e que estabelecem o seu próprio plano de estudos consoante as suas próprias necessidades. Outro exemplo é a escola Dom Manuel Martins, em Setúbal, um exemplo de uma sala de futuro. É um lugar descontraído, com sofás e puffs, onde os alunos estão inseridos e em que têm 45 minutos para responder a um inquérito com o auxílio de internet. A criação de iniciativas como esta promove a melhoria da aprendizagem. Contudo, projetos como estes ainda são difíceis de implementar, pois há uma grande dificuldade em contrariar os velhos hábitos. Mas há países como a Finlândia que estão a apostar em novas reformas para o ensino. A Finlândia é pioneira neste tipo de atividades e tem tido um papel essencial no desenvolvimento da educação. Na Finlândia, procura-se que os alunos tenham um papel mais ativo, que participem nos seus próprios currículos e no seu próprio programa curricular e assim, desta forma, é possível responder às várias necessidades dos alunos, que é o que se procura, já que, como referimos, toda a gente é diferente de toda a gente. Percebemos então que existem assim várias alternativas viáveis para o ensino português. No entanto, é preciso que haja um investimento e acreditação nestas iniciativas, tanto por parte dos professores, dos alunos, do governo e da sociedade. Percebemos então que existem assim várias alternativas viáveis para o ensino português. No entanto, é preciso que haja um investimento e acreditação nestas iniciativas, tanto por parte dos professores, dos alunos, do governo e da sociedade.
O que pode então vir a ser feito? É a nossa última questão. É notório o esforço que tem existido no nosso país, mas a verdade é que Portugal continua atrasado em relação aos outros países da União Europeia. É necessário recorrer a um método mais inovador, tal e qual como o da Finlândia. É necessário que seja dado o primeiro passo, e esse primeiro passo só pode ser dado por uma tomada política nacional. E é isso que se procura, e podemos aproveitar já o primeiro passo dado pela Finlândia. Porque se os alunos estão dispersos e com a sua atenção captada em outras realidades diferentes da escola, há uma necessidade urgente em responder a isto e apresentar outras alternativas. Mas é fundamental mudar a formação daqueles que nos ensinam, é fundamental que haja mais autonomia e responsabilidade. Não podemos concentrar-nos só que os alunos aprendam, não podemos concentrar-nos só na aprendizagem, mas na não aprendizagem, ou seja, perceber porque é que os alunos não aprendem. Para além disto, tem ainda de haver um esforço para equipar as escolas. Procura-se que os professores não sejam só transmissores de informação e de conhecimento, mas que sejam estimuladores e orientadores para o futuro. E o futuro começa agora.